Eu quero falar com vocês hoje sobre a oração do Pai Nosso. E especificamente a frase, santificado seja o teu nome. Então, oração do Pai Nosso, tem duas passagens aqui que contam, Mateus e Lucas. Eu vou ler aqui o capítulo 6 de Mateus. Ela começa, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Como eu já disse, já preguei sobre esse assunto aqui. Qualquer jogo de futebol, junta lá o pessoal, faz aquela rodinha e faz a oração do Pai Nosso. Tem um momento difícil, uma complicação, alguma tensão, as pessoas dão as mãos, fazem a oração do Pai Nosso. Católicos e protestantes, evangélicos, pentecostais, decoraram a oração do Pai Nosso. Então, o cara pode não ser muito cristão, mas Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí continua, nós vamos ler aqui tudo. Todo mundo sabe. Tem até piadinha. Eu vi uma vez um inglês, o nosso inglês já foi embora lá com a Mila, mas santificado seja o seu nome, em inglês é hallowed be thy name, né? Hallowed be thy name. Hallowed, santificado, é uma palavra meio erudita em inglês, não se fala, né? Então, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. E aí, uma criancinha estava orando isso em inglês, né? E ela orava assim: Pai Nosso estás no céu, Haroldo é o seu nome, né? Porque em inglês Haroldo é Harold, né? Então ela entendia Hallowed, não entendia o que estava falando. Então o nome de Deus é Haroldo, né? Pai Nosso está no céu, Haroldo é o seu nome. Então tem muita maneira de cantar, soletrar ou de decorar o Pai Nosso. E eu gosto do português. Quando você vê aqui em Mateus 6, no versículo 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que é o nosso versículo de hoje, Mateus 6, 9. Só que ele começa com um portanto. Portanto, significa, considerando o que eu já falei antes, vocês vão orar assim. Então o Pai Nosso, ele está num contexto do que Jesus estava falando. E o que Jesus estava falando do versículo 1 ao 9? É o Sermão da Montanha, um dos sermões mais conhecidos também na história, em que Jesus está explicando como é a dinâmica do reino dos céus, como funciona a relação com Deus. É um lugar maravilhoso, né? A gente foi em Israel lá, na Galileia, à beira do mar da Galileia, de Tiberíades, e tem um lugar que fala: aqui foi o Sermão da Montanha. Aí a Eleni olhou e falou assim: escuta, mas que montanha? Não tem montanha aqui? Não, aqui foi o lugar da montanha. Ah, mas é longe do mar aqui. Então, sei lá onde foi o lugar certinho, onde foi o Sermão da Montanha. O que as pessoas falam e faz sentido, né? Naquela época não tinha estrutura do Last Call lá para fazer mensagem, não tinha microfone. Então Jesus juntou aquele povo, e tem um lugar numa encosta ali da montanha, que chega bem perto do mar, que funciona como um anfiteatro natural. Então as pessoas ficam sentadas na encosta da montanha, e Jesus fica lá na base, e ele fala e todo mundo ouvia. Então cabia ali uma multidão e ele falando. Eu acho até legal, aí é o meu lado da física, né? Jesus entrava, pediu emprestado o barquinho, entrou no barco, afastou e pregou do barco. Você fala: nossa, mas que coisa maluca é essa, né? Por que ele entra num barco para falar? Porque justamente isso, você forma ali uma elipse e ele fica no foco, e a água do mar ali, o mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? Então aquela água lisinha ali, as ondas transmitem melhor. Então, com certeza Jesus sabia física, né? E fez esse sermão aqui. Mais importante do que a maneira como aconteceu, porque não saiu no jornal no dia seguinte, as pessoas tinham que escrever, decorar. Ontem falaram do The Chosen aí, eu conheci o pessoal do The Chosen quando fez a lançamento da 3ª temporada, agora é a 4ª, e contando as histórias de como eles gravaram lá. E tem lá o Levi, que é o Mateus, né? Que era o discípulo, que era o cara que escrevia. Então Jesus falando e ele escrevendo.
alguém tinha que anotar o que ele falou, né? Porque, inclusive, não é uma coisa fácil de guardar detalhes tão precisos sobre a fala de Jesus, que não era uma fala que as pessoas entendiam. Os discípulos ficavam apavorados, não entendi nada. Aí tinha que explicar. E vem aqui então o que ele fala no Sermão da Montanha sobre esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Primeira coisa que ele fala aqui, quando você for dar dinheiro, não faz de uma maneira pública. Então você põe lá o QR Code, aperta lá no seu celular do Fonte Endowment e já faz o seu dinheiro. Ninguém sabe, ninguém viu. Você não precisa ficar alardeando. Se a gente fizesse aqui, como fazemos também, né? Momento de ofertas, dízimos e ofertas. Aí você levanta, já falei isso aqui, né? Quando você vai dar um dinheirão, você pega aquela nota de 100, tira da carteira, mostra para todo mundo e vai andando assim. Aí você vai dar R$1, aí você pega aquela nota, no seu impenetrável pulso, ninguém sabe o que está lá dentro, você enfia na bandeja ali, solta. Por quê? Porque você quer que as pessoas vejam que você deu. E fique imaginando quanto. Se é pouco, ela pensa que é muito. Se é muito, você quer que todo mundo saiba que realmente você deu muito. E isso é gênero humano. Então, não pense que eu estou te julgando, porque as pessoas que dão muito dinheiro, elas querem colocar o nome delas no nome do prédio. Edifício fulano de tal. Vai lá no Einstein. Não tem um lugar na parede que não tem um nome. Doado para família tal, doado para família tal. Esse corredor pertence a não sei o quê. Esse elevador foi feito por não sei o que lá. Esta ala não sei o quê. E os grandões são o nome do prédio, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que aquele cara é um filântropo maravilhoso. O galardão dele já está aqui na terra, é o que a Bíblia diz. Legal, amigo, todo mundo sabe seu nome. Lá no céu não tem placa nenhuma. Agora, se você fizer isso em segredo, em silêncio, quando der esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, nenhum problema, a filantropia é muito legal, a causa é nobre e você já está pago. Todo mundo sabe que você é um cara fantástico. Ponto. Agora, você quer mais? Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Eu já pensei se tinha uma conotação política aqui, mas não tem. Mas realmente, raramente a esquerda sabe o que faz a direita. E a esquerda, ela doa e a direita trabalha. O problema é que a esquerda às vezes doa para si mesma. E aí é complicado. E a direita trabalha para produzir. Então não saiba a sua mão esquerda o que a sua direita faz. Nem você mesmo tem que ficar falando, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante esse texto. Então faz em segredo que Deus vai anunciar. Então o seu galardão, a sua glória, tem que ser dado por outro. Jesus lá na frente de João 17 fala: Pai, glorifica-me agora, eu cumpri tudo que o Senhor tinha mandado. Fiz tudo. Agora a glória é outro que dá. Ninguém pode se glorificar e falar: eu sou maravilhoso, eu sou bom, veja como eu sou excepcional. Agora, quando alguém te elogia, a sua humildade levanta a pessoa. Por isso que eu gosto muito de gente que tem esse olhar de entender o que o outro está fazendo e elogiar. O que você tem que falar eu. E às vezes acontece que você faz, imagina que alguém vai olhar, ninguém falou nada e fica no segredo mesmo, fica no anonimato. Saiba que aí um dia que chegar no céu, vai ter uma trombeta lá e onde vai falar: esse cara fez isso. Bom, mas esse é outro assunto. Ele continua aqui e dizendo: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas
e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não sei como é que era bem essa sociedade em Jerusalém, né? Hoje aqui, se alguém ficar nas esquinas, nas ruas, orando em público, vão achar que ele é louco, né? Mas na sociedade judaica, com o valor da lei, com a autoridade do sacerdote, do levita, do escriba, dos principais, então eles faziam orações públicas. E nós aqui na igreja fazemos isso. Eu sou pastor, eu tenho que orar aqui. E a oração é uma peça oratória. Já preguei aqui alguns domingos atrás de manhã os 7 erros da oração. A gente ora muito errado, né? A gente fala coisas que não devia. Como Deus sabe que o seu coração é esse, Ele, tudo bem. Mas fazer orações vazias, amantíssimo Deus, subimos ao teu trono da graça, é uma reza. E de novo, tudo bem, não tem problema, Deus está vendo. Mas você ora para as pessoas ouvirem. Eu disse isso aqui, não vou repetir minha mensagem, mas tem muita gente que ora explicando para Deus, como se ele não estivesse entendendo, né? Ou então eles oram explicando para as pessoas, é uma oração que é feita para as pessoas. Aí é complicadíssimo, você está falando com Deus e falando com o outro. Imagina se alguém vem falar com você, uma pessoa importante, uma autoridade, um governo, e você conversa com a pessoa, mas tudo que você fala é para o cara do lado ouvir. Quando eu viajava e ia para a China, geralmente as grandes autoridades lá, o presidente das comissões, o cara do governo, são mais velhos, eles não falavam inglês, falavam só chinês. Então tem um tradutor. Então eu estou lá com uma autoridade grande, conversando com ele, e tem um tradutor, que é um diretor, alguém mais jovem, que fala em inglês, às vezes inclusive um inglês complexo de entender. Às vezes não, geralmente. Eu lembro que eu fui uma vez com o ministro Manteiga, né, que era o ministro da Economia aqui no Brasil, da Fazenda, e o tradutor, toda vez que ele traduzia, ele falava manteiga. Então ele fazia: o honorável senhor ministro Manteiga está aqui. Aí todo mundo olhava assim, né? O ministro Manteiga disse que não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, que será que esse cara está falando em chinês, né? Porque o português dele para cá, olha, como é que ele está traduzindo? A gente não sabe o que ele está falando. E eu estava conversando com o presidentão lá, e o tradutor, que era o diretor, falando. Aí quando eu falava em inglês, eu olhava para o cara que estava falando em inglês, e ele traduzia para o chinês. Na segunda vez que eu falei, e o cara com aquela face assim, ele começou a falar assim, repetindo o que ele estava falando, e ele falou: senhor, mais uma coisa, por favor, quando o senhor falar, olha para o meu chefe, ele é o chefe, não olha para mim, olha para ele, porque senão eu vou ter um problema. Você está falando com ele, não comigo. Opa. Então tem que falar em inglês, olhando para o cara que não está entendendo nada, e que está esperando que o cara traduza. Porque ele é a autoridade. Estou falando com ele. E eu pensei nesse versículo aqui. A gente ora: Senhor, Tu sabes que essa multidão que está aqui precisa aprender a dar dinheiro, precisa fazer isso e aquilo. Aí você começa a pregar para as pessoas em nome de Deus. Eu já vi pastor falando assim: Senhor, essa imensa massa humana que está aqui presente, que precisa saber que nós temos uma necessidade de contribuir com isso, com aquilo, com a conta do banco, número tal, tal. Ele colocou a conta do banco na oração. Falei: uau! Realmente Deus precisa ser lembrado de qual que é a conta bancária aqui. Então nós oramos para a terra em nome de Deus. E aqui, então, ele fala que, olha, quando você orar, não se preocupe em repetir. Entra no teu aposento, fecha na tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos.
É interessante que aqui ele está falando primeiro dos judeus, que estão nas sinagogas e nas esquinas falando. Mas quando ele fala de vãs repetições, ele fala dos gentios, com os não-judeus. Eles ficam falando, repetindo, porque repetição não é coisa nem de Israel. Não é cristão, não é judaico, é oriental. É de religião não evangélica, não cristã. Você repetir palavras, mantras. Então você repete, como se aquela repetição tivesse um efeito na sua mente, esvaziar pensamento e fazer com que você entre num estado alterado de consciência, pela repetição de palavras. E está falando, não faça isso, não usa a oração como algo místico. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, Deus sabe. Isso aqui eu já falei também, é o ponto que pegou a Leni. Para que eu preciso orar se Deus sabe? Para que eu oro? Eu não preciso orar para falar para os outros, tenho que orar para Deus. Agora eu vou lá para Deus para pedir, para falar uma coisa que Ele já sabe antes de eu orar. Então por que eu tenho que orar? Quando eu era jovem, infelizmente eu já estou na fase da vida em que eu tenho que dizer assim. Quando eu era jovem, eu era acampante e depois equipante da Palavra da Vida. Então todas as férias eu ia na Palavra da Vida. Ainda tem lá, inclusive, não é uma opção não, levar o seu filho lá. Dos 13 aos 20 anos, todas as férias de julho e janeiro, passava pelo menos uma semana na Palavra da Vida. E depois que é equipante, melhor ainda, porque você vai de graça e fica lá a temporada inteira trabalhando, mas se divertindo. E o Haroldo, ainda estava o Haroldo lá, que era o fundador. Não era o Haroldo, era o Walter, que é o cofundador lá, Waldemar Fomin. O Waldemar estava lá tomando conta da equipe. Então, toda vez tinha lá 400, 500 pessoas por semana, todas as refeições, oração antes da refeição. E ele pedia para alguém orar. E o pessoal com fome, às vezes tinha uns seminaristas lá orando, aquela oração, parecia um sermão, né? Discorrendo, e você, acaba logo esse negócio, vamos comer. Aí um cara falou, eu vou, quando eu orar não vai ser assim não. Vamos direto ao assunto. Aí um dia chegou a vez dele, ele falou, o Waldemar falou, você aí ora. Aí ele falou, Senhor, tu sabes, amém. Vamos comer. Aí ele falou, para. Essa oração não valeu. Não valeu, ora mais comprido aí, viu? Nada de tu sabes. E tem alguma coisa a ver com isso, porque que Deus sabe. Que ele orou biblicamente. Mas quando orares, portanto, não, vós orareis assim. Ele dá uma receita de como é uma oração, que as pessoas decoraram o literal, mas não é no literal que ele está falando. E aqui então hoje eu quero só colocar esse versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira frase é importante, mas eu não vou dar ênfase aqui pelo tempo. Pai nosso que estás nos céus. Então, primeira coisa, Deus é Pai. Todo mundo fala isso, mas não era uma coisa tão comum para se dizer há 2000 anos atrás. Para os judeus, Deus não é Pai. Para o judeu, Deus é o Criador. Deus é a força, Deus é a energia, Deus é o Senhor sentado nos céus. Para o grego, Deus, Zeus, Júpiter, é o cara sentado no trono com o raio na mão. Você saiu da linha, ele te manda um raio na testa. Deus é o cara bravo, exator, juiz, que está lá para pegar você na curva. E eram os deuses que estavam ali. Para os egípcios, Deus é um ente celestial. É um sol, é uma lua, é um crocodilo do Nilo. A gente viu aqui o meme do jacaré, né? Quem estava ontem aí viu, né? O cara que quer casar com o jacaré, né? De verdade isso, né?
Meme de internet, né? E o Davi logo estava aqui e falou, aí pergunta para mim o que eu acho disso, por que eu acho disso? Eu falei, você podia falar assim, ó, você tem que comer e memorar. Casou com o jacaré, casa com meme. E aí, esses deuses não estão te amando, não estão te querendo, não são pai. Eles são distantes. E quando a Bíblia fala Pai Nosso, é porque você tem um relacionamento com Deus que é pessoal, familiar, e que Ele quer se identificar como membro da família, como pai. Já preguei sobre isso, não vou gastar o tempo aqui não. Ele é um pai de todos nós e Ele está nos céus. Ele não está aqui com a gente. Nós estamos na terra, Ele está nos céus. Eu nasci e cresci na Igreja Batista, bem mais tradicional naquela época do que hoje. Estava comentando esses dias aqui, né, que a nossa igreja aqui, essa igreja aqui, é uma igreja que pode ser considerada igual a muitas igrejas batistas hoje. O cara vai entrar e vai ver o louvor, vai ver a música, vai ver o negócio, o calor e tal. Nós não somos desvairadamente reteté, para a tristeza de alguns, e não somos luteranos calvinistas, para a tristeza de outros, mas para a nossa alegria. Então, nós aqui somos o que nós somos. Já foi diferente. Então, quando eu era criança, eu estava entendendo isso. Quem que é Deus? Deus é o Criador do universo, fez todas as coisas, mora no céu. Quem é Jesus? Jesus é o que nos salvou, veio à terra e morreu na cruz. Quem é Espírito Santo? Não sei. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Que ninguém falava de Espírito Santo lá. Eu demorei 15 anos para entender que tinha Espírito Santo na Bíblia mesmo. E que Ele é Deus conosco. Porque Jesus falou, eu não vou te deixar sozinho. Então Deus está no céu, Jesus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo. Quem ouve as nossas orações, quem ora quando nós não sabemos como orar, é o Espírito Santo. A relação humana, física, material, sensível, é o Espírito Santo. E por isso, se você não tem uma relação com o Espírito Santo, você tem um evangelho mais racional, conceitual, mais teórico, em que eu acho que tem muito mais fé essa pessoa, porque ela não sente nada, não vê nada, mas ela continua firme ali. Agora, quem tem o Espírito Santo consegue ter essa intimidade de Pai Nosso. Porque um pai, você tem que ter acesso a Ele. Um pai você pede sem medo. Um pai você tem confiança de que Ele está interessado no seu caso. Você não tem que pedir como se fosse uma autoridade. Você tem que falar como se fosse um pai. Então, Deus é Pai, está no céu, e nós nos relacionamos com Ele, porque o Espírito Santo está nos ajudando aqui. E a segunda frase do versículo é essa: santificado seja o teu nome. Eu pensei já nesse negócio algumas vezes, porque se essa frase for a declaração de que o nome de Deus é santo, nenhum de nós tem a autoridade, o poder e a condição de santificar o nome de Deus. Deus é santo independente de você. E pelo contrário, você chegar perto, Ele deixa de ser santo. E esse era o problema do judeu. E por isso que essa oração é uma oração complexa. Porque na lei judaica, santidade, que quer dizer separação, é um estado, é um ambiente de perfeição, em que não tem nenhuma contaminação, nenhuma impureza, nenhum pecado. E qualquer coisa humana quebra a santidade. Por isso nenhum judeu pensa em ir para o céu, porque eu sou impuro demais para ir para o céu. O que Isaías falou quando ele teve aquela visão do anjo, ele, ai, que eu estou morrendo, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou contemplando aqui a glória de Deus, eu não aguento esse negócio. Quando você encontra a santidade de Deus, a glória de Deus, e você percebe quem você é, aquela luz te ilumina tão fortemente que a micropartícula da sua sujeira fica exposta. Você que é dona de casa deve entender melhor isso. Porque eu chego em casa, olho para a cozinha e falo, tá jóia, eu vou dormir. A Leni vai para a cozinha e fala, que bagunça, eu vou limpar. É a mesma cozinha. Para mim ela está santificada.
Para a Leni, ele é um montão de sujeira. E que dona de casa não pega no pé da empregada quando ela faz... Você limpou isso aqui? Não, ela limpou não. Ó. Você passou o pano em cima da terceira prateleira? Você bateu a cortina pelo lado de trás? Você limpou o vidro do lado de fora? Por quê? Porque não está limpo. Aparentemente está limpo, mas na verdade não está limpo. No meu padrão de santidade, eu durmo. A minha mulher não dorme se o travesseiro, o lençol, não estiver cheirando a lavanda. Pior que depois de tantos anos de conviver com a santidade da minha esposa, eu vou ficando mais santo. Eu já tenho dificuldade de chegar num hotel, quando você encosta a cabeça no travesseiro, você sente o cheiro do cabelo do outro. Ah, sabia que ia ter aquele cheiro de graxa oleosa. E o travesseiro está santo, está limpinho. Falei, essa mulher não lavou esse travesseiro. Eu estou deitando no mesmo travesseiro do último cara que ficou aqui. Ela foi lá, deu uma fofadinha nele assim e tal, botou, tá ótimo. Você vai dormir no lençol que o cara dormiu? Santidade é um negócio muito complexo. E é tão forte que quando Deus ilumina a sua vida, aparece o ponto preto ali mesmo. Então qualquer sujeira que tem, a luz, ela denuncia. Por isso você quer esconder um negócio, você apaga a luz, ninguém viu nada, está tudo na mesma imundície. Mas quando você ilumina, fala, ó, isso aqui está errado. E quando Deus ilumina a sua vida, o seu pecado fica evidente. Você não tem nenhuma condição de santificar o nome de Deus. Quem é você para dizer, santo seja o teu nome? Eu contei também essa história. Como eu digo, eu não posso inventar história porque a minha vida não muda, né? Mas quando eu estudava engenharia civil, nós fomos visitar um hospital. Hoje nem tem mais, é o hospital Oswaldo Foz, lá no Campo Belo, estava construindo. Então, obra, edificação, como é que é um prédio de hospital, tem toda uma estrutura de instalação diferente. Então, eles estavam mostrando lá como funcionava, tal, e entrou no centro cirúrgico. Aqui vai ser o centro cirúrgico. Então, as salas vão fazer as operações, e tem a sala anterior onde as pessoas, os médicos e os enfermeiros que entram na cirurgia vão se preparar. As cubas para poder ter a higienização, e aquela coisa que você vê em filme, em televisão, né? Que o cara entra ali, lava as mãos, ensaboa, esfrega, não sei o quê, aí mergulha a mão num líquido totalmente antisséptico, ele levanta assim, sai assim. Aí vem a pessoa, bota o avental nele, o gorro, não sei o quê, a luva. Naquele momento ele está santificado, sem sujeira, sem mancha, sem pecado. Por que ele está daquele jeito? Porque ele vai abrir a sua barriga e enfiar a mão dentro de você. E se ele tiver um micróbio, um germe, um vírus, ele vai inocular a doença. Um dos piores problemas do hospital é essa contaminação. É a bactéria resistente que está lá, que você pega a doença porque está no hospital. Alguns séculos atrás, os médicos achavam que lavar as mãos era um ato indigno para ele, que era um cirurgião. Então eles faziam isso em Londres, faziam as cirurgias, ficou famoso esse caso, e depois faziam os partos. E o índice de mulheres que morriam no parto era altíssimo. Até que um deles reparou que era muito maior numa ala lá, que tinha uma seção de médicos que estavam exumando corpos e depois davam um plantão na ginecologia obstetrícia. Então o cara saía de mexer num cadáver para ir fazer o parto de uma mulher. E o que ele transmitia? Transmitia todas as bactérias ou os problemas da pessoa que tinha morrido, a doença que estava lá, para uma mulher, e ela morria no parto.
E ele falou, olha, sabe o que tem que fazer? Água e sabão. Sai daqui, lava a mão e entra lá. Ele foi ridicularizado. Era um polonês. Ele foi atacado pela cidade de medicina. Ele teve um problema até que ele ficou com um problema mental, porque as pessoas diziam que era um absurdo ele dizer que um médico tinha que ensinar médico a lavar a mão. Eles não sabiam que existiam micróbios. Santificação é um problema que muito cristão de hoje acha que tem que deixar para lá, que Deus não liga para isso, e ridiculariza quem fala que você tem que ser santo. Ridiculariza quem diz que você tem que cumprir um padrão que é muito, muito superior ao da média das pessoas. E você pode estar espiritualmente dormindo no travesseiro alheio, sem perceber, comendo sem lavar as mãos, e pior, contaminando as pessoas com a sua imundícia de palavras, de atitudes, de pecados, de comportamentos que você aprende no esgoto da televisão, no esgoto da internet. E você sai dessa imundície e quer entrar na igreja e cantar um hino de louvor a Deus, com a sua mente cheia de pornografia, de malícia, de corrupção, de piadas, que não tem nada a ver a não ser com a roda dos escarnecedores. E se alguém fala isso, você fala assim, pastor, é exagerado. Não é bem assim. Um mundo normal, que mal tem uma, outra. E quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, ele não está dizendo que nós vamos melhorar a santidade de Deus. Ele está dizendo que nós estamos pegando o nome de Deus e santificando a nossa vida com Ele. O seu nome seria santificado com a minha atitude, com a minha expressão, a minha eleição. E aí vem essa questão da separação. Eu estou separando Deus na minha vida, eu estou santificando Deus na minha vida, eu estou colocando Deus no meu lugar de honra e tirando o resto. Então eu quero orar com vocês aqui essa manhã, para que você defina e decida um pouco mais na sua vida, santificar o nome de Deus nos seus atos, nas suas ações, no seu dia a dia. Que Ele seja santo, não porque você recita uma frase antes do jogo, mas que Ele seja santo porque você se prepara, se separa, se põe à disposição dEle, inclusive não para subir num pedestal e dizer eu sou puro, porque um judeu que encostasse numa mulher morta, ele tinha que cumprir um ritual de limpeza. Aquela impureza tinha entrado em contato com ele. Um judeu que colocasse a mão na mulher dele, quando ela estivesse menstruada, não poderia entrar no templo, porque aquele sangue da menstruação estava contaminando a mulher e o homem. Então existia um padrão de santidade que impedia as pessoas de encostarem nas coisas para não se contaminarem com elas, com um morto, com uma mulher no período menstrual, com um leproso, com um gentio, vestes intocadas. Padrão de santidade externo. Agora nós estamos aqui falando do padrão interno. Eu queria que você orasse comigo aqui, assim, Deus, eu quero santificar a minha vida. Eu quero que as pessoas vejam através do que eu sou e falo, que o teu nome é santificado, que o Senhor é meu Pai, que eu sou teu filho, mas não é porque eu tenho essa intimidade que eu deito na tua cama sujo. Eu quero tomar o banho, eu quero me limpar, eu quero lavar, e as minhas roupas sejam limpas. Se alguma coisa estiver nela, sejam as gotas do teu sangue, e não o resultado do meu prazer. Feche seus olhos. Deus é santo. Santo seja o teu nome, Senhor. Tu és santo. Senhor, nós queremos orar aqui para que cada um dos nossos irmãos e irmãs, entendendo quem Tu és, possa também entender o que nós podemos fazer por Ti, através de Ti. Nós queremos santificar os nossos caminhos, queremos santificar nossos procedimentos, nós queremos reconhecer as nossas imundícias,
os nossos pecados, lavar as nossas vestes, lavar as nossas mãos. Senhor, ensina-nos a sermos santos e a desejarmos sermos santos pelo teu padrão, não pelo padrão dos homens, não se comparando com aqueles que são piores do que nós, mas nos comparando com aquilo que tu és, com a excelência que tu tens. Dá-nos uma sede de ti, dá-nos um desejo de nos limparmos para a tua glória, não a santidade que sobe num pedestal e se isola, mas a santidade que entra em contato com a imundície deste mundo, para limpar, para lavar e para tornar santo aquilo que hoje é impuro. Dá-nos, Senhor, esse contato do não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu abençoo, Senhor, o poder de sermos santos, incontamináveis. Que esses nossos irmãos e irmãs que estão aqui nos ouvindo sejam capazes de, andando no mundo, não se tornar do mundo, de não baixar o padrão, de não reduzir o ritmo, de não diminuir a fé, de não perder o amor. Eu abençoo essa igreja com a autoridade do teu Espírito, que torna isso possível, e que cada vez que oremos a oração do Pai Nosso, nós saibamos, estamos santificados, porque tu és santo. Santo seja o teu nome, o nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.